pouquinho sobre isso. Na verdade, por que é importante criar uma rotina com o bebê? Porque o bebê, quando ele tem uma rotina, ele já sabe automaticamente o que vem depois. Então ele vai aprendendo e ele vai sabendo o que esperar e ele acaba que ele se acalma, ele fica mais tranquilo, ele se sente mais seguro. E aí, como então que a gente cria, né, essa rotina para o bebê de uma forma tranquila, de uma forma que vá funcionar? Vou dar 5 dicas para ajudar vocês. Dica 1, uma dica super importante é: enquanto o bebê tiver 1 ou 2 meses de vida, mais ou menos, não adianta você tentar criar uma rotina. Por quê? Porque nesse período, basicamente, o bebê vai dormir e mamar. Dormir e mamar. Então você vai atendendo a demanda dele conforme a necessidade. Acordou, sentiu fome, dá de mamar, troca a fralda e vai fazendo sem tentar criar rotina nenhuma. Dica 2. Para você criar uma rotina para o bebê, você não pode impor a rotina que você quer que aconteça, principalmente para 2 coisas que são muito importantes, né, para o desenvolvimento do bebê, que é o sono e a alimentação dele. No caso aqui, a amamentação. Então, para esses 2 itens, sono e amamentação, você não impõe rotina, você segue a rotina. Será que só eu que tenho medo de coisas industrializadas? Quando eu engravidei, esse foi a minha maior preocupação. Queria fazer meu filho ter uma alimentação mais saudável possível. Eu nunca tive o hábito de comprar nada pela internet, mas eu conheci esse site que tem mais de 30 receitas de papinha para criança, que podemos fazer em casa, que salvou a minha vida e acabou com a minha preocupação quanto à alimentação do meu filho. Mesmo se isso não me servisse, o valor que eu paguei não mudaria nada na minha vida financeira. Bom, eu deixei o link dele na descrição. Se é que esse assunto te interessa, acho que vale a pena que o bebê impôs pra você. Então você dá de mamar quando o bebê quer mamar, você deixa o bebê dormir no horário que ele quer dormir. Claro, se o bebê quiser dormir sempre muito tarde à noite, não tá demorando pra pegar no sono, isso não é saudável pra ele, você vai, né, fazendo aí algumas estratégias pra que ele durma um pouquinho mais cedo. Uma delas, inclusive, eu vou falar numa dica aqui um pouquinho mais pra frente. Você vai adaptando as coisas. Mas no geral, você respeita o tempo da criança de mamar, né, e respeita o tempo de dormir. E aí, esse respeitar o tempo de mamar é aquela questão da livre demanda. Tem aqui no canal um vídeo falando sobre livre demanda, tá aqui no card, é só você acessar e se informar um pouquinho mais sobre isso. Aí a dica 3 é sim, né, começar a criar algumas atividades de rotina que você leva para a rotina do bebê. Por exemplo, banhos de sol, passeio ao ar livre, banho, brincadeiras. Então o que você faz? Você observa o bebê nos horários que ele não tá mamando, nos horários que ele não tá dormindo, nos horários que ele tá mais desperto, você vai colocando na rotina dele essas coisas. Então o bebê tende, né, depois de alguns meses, lá pelo 2º mês, 3º mês, depois que ele acorda do sono noturno, ele tende a ficar algumas horinhas acordado. Então neste momento você pode colocar, por exemplo, um passeio na rotina dele, ou a hora do banho de sol. E aí você já começa a criar rotina com algumas outras atividades. O que eu quero dizer com tudo isso? Que você não precisa criar a rotina do bebê sendo rígida, por exemplo, nos horários da amamentação. Você pode respeitar a demanda do bebê, né? Fazer a livre demanda na amamentação e criar rotina com outras atividades. Dica 4. Uma rotina aí que vale muito a pena, né, você criar e você seguir ao longo dos meses do seu bebê é a rotina do banho. Eu acho que essa é uma das rotinas mais importantes da vida do bebê mesmo, desde o nascimento. Essa é uma rotina, assim, que você pode começar a impor realmente desde as primeiras semanas, que é estipular o horário do banho do bebê e dar sempre o banho nele no mesmo horário. E qual que é o horário indicado para o banho? Final do dia, 18, 19 horas, que é o horário em que o bebê tá no pico do sono, né? Tá começando o pico do sono dele, porque começa a desenvolver o hormônio do sono dentro do organismo, justamente porque o sol tá baixando. Então, se você der um banho relaxante, você fizer uma massagem, você colocar uma música, né? Uma música gostosa, suave, o bebê vai relaxando. E depois disso, você dá de mamar, coloca ele pra dormir. Ele tende a dormir mais rápido, a dormir mais fácil e a dormir melhor, dormir por mais horas. Então, a rotina
do banho é uma rotina que eu indico sim que se faça desde o princípio, que se faça sempre a mesma, uma rotina gostosa e que você repita diariamente. E a dica 5 já é uma dica, né, de rotina um pouquinho mais pra frente, que é quando o bebê chegar aí na introdução alimentar por volta do 6º mês de idade. Aí sim, né, a gente não criou uma rotina de amamentação lá no início, nos primeiros meses, mas o bebê foi criando a sua rotina de amamentação. Por quê? Porque conforme o bebê vai ficando maior, ele vai mamando mais, ele vai aumentando o período, né, o intervalo de tempo entre as mamadas e ele vai estipulando a rotina de amamentação. Mas a rotina de alimentação, essa você coloca pro bebê. Sendo como nessa rotina? Normalmente no meio da manhã você faz um lanche, no final da manhã entre 11h30 e meio-dia você serve o almoço, no meio da tarde um novo lanche e no fim da tarde, por volta de 17h30, 18 horas, você dá o jantar do bebê. Então, quando entramos na parte da introdução alimentar, dá sim também para estipular a rotina, fazendo o quê? Estipulando horários da alimentação do bebê. Bom, então resumindo, né, aí um pouquinho do que eu trouxe hoje no texto, né, resumindo um pouco essas 5 dicas, eu quero dizer o quê? Quero dizer que algumas coisas da rotina do bebê é o bebê que vai impor para você, que é a questão do sono, né, e a questão da amamentação. Com o tempo, ele mesmo internamente vai regulando o seu relógio biológico, vai regulando os seus horários, vai aumentando o tempo que ele dorme, aumentando o intervalo das mamadas, e aí, com base nisso, você vai organizando o resto das coisas da rotina dele, que é banho, passeio, brincadeiras, banho de sol e outras atividades que você acha